Bom dia, meninos do sexto ano. Estamos de volta com mais uma aula de matemática e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre probleminhas envolvendo as 4 operações fundamentais. Eu também gostaria de falar de uma vez a matéria do simulado de vocês essa semana, que vai ser problemas envolvendo as 4 operações fundamentais. Então vai ter um probleminha envolvendo soma, subtração, multiplicação e divisão e unidades de tempo, que é a matéria da nossa próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai estudar a apostila página 68 e 69. Gente, quando eu falo de um probleminha, o que é? É uma história que vem te contando alguma coisa e pede para você calcular algo, para você encontrar o resultado de alguma coisa sobre o que é o probleminha. O que eu faço para resolver um problema? Primeira coisa, você vai anotar os dados que a questão te deu. Você precisa ler o problema com atenção. Não adianta ler pensando lá na morte da bezerra, lá no desenho que eu quero assistir, no jogo que eu quero jogar. Não. Você tem que ler com atenção. Então, primeiro passo, ler com muita atenção o probleminha inteiro. Lê uma vez o probleminha inteiro, agora você vai ler ele de novo, anotando as partes principais. Você lê ele novamente e anota todos os dados que a questão te dá. Depois que você anotou todos os dados que tem ali na questão, você vai traçar um caminho, vai arrumar um método para você resolver aquela questão. Antes de você começar a rascunhar um monte de coisa, você tem que parar e pensar: o que eu preciso fazer para chegar no resultado correto? O que eu preciso fazer? Quais operações matemáticas eu vou utilizar para chegar no resultado daquilo que esse probleminha está me perguntando? Por exemplo, página 68 fala assim: o carro dos meus sonhos custa R$ 75.250 à vista. Como não tinha dinheiro para comprá-lo, resolvi comprar a prazo, pagando R$ 21.500 de entrada, mais 60 prestações de R$ 1.570. Ao final das 60 prestações, qual foi a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo do carro dos meus sonhos? Será que fiz um bom negócio? Justifique sua resposta. Gente, então tá, eu li o meu probleminha a primeira vez. Agora eu vou ler ele segunda vez, anotando as partes principais. As partes são importantes, olha só. O carro dos meus sonhos custa, então o valor do carro, ó, ele custa R$ 75.250 à vista. Continuando. Como não tinha dinheiro para pagá-lo, resolvi comprar prazo, pagando R$ 21.500 de entrada. Então, ele pagou R$ 21.500 de entrada, mais 60 prestações, mais 60 prestações de R$ 1.570, tá? Esse valor aqui era o valor dele a prazo, né? Porque foi o que ele dividiu. Qual foi a diferença entre o preço à vista e o preço a prazo? Então, ele quer saber a diferença do preço à vista e o preço a prazo. É muito importante, quando você lê um problema, você conseguir identificar o que ele está querendo, o que ele está te perguntando. O que meu probleminha estava me perguntando? A diferença. O que é a diferença? A diferença é o resultado da subtração entre o preço a prazo e o preço à vista. Então, para eu saber a diferença, o preço à vista eu já sei. O preço a prazo eu ainda não sei. Então, para eu saber a diferença, eu preciso primeiro calcular quanto esse carro custaria a prazo, quanto ele pagou por ele a prazo. Ele deu R$ 21.500 de entrada, mais 60 parcelas de R$ 1.570. Isso quer dizer que por 60 vezes ele pagou R$ 1.570. Então, eu tenho que fazer 1.570 vezes 60 para eu descobrir quanto ele pagou de prestação. Porque ele foi pagando picadinho, eu tenho que juntar isso tudo que ele pagou picadinho para eu saber quanto que dá no total. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 7, 42, com 4. 6 vezes 5, 30. Com 4 que foi? 34, vai 3.
6 vezes 1, 6, com 3, 9. Somando, 0, 0, 2, 4 e 9. Então, isso quer dizer que ele pagando 60 prestações de R$ 1.570, ele pagou no total R$ 94.200 de prestação, fora o valor da entrada que ele tinha dado. De quanto foi a entrada? R$ 21.500, mais os R$ 94.200 que ele pagou dividido. Isso quer dizer que no total ele estava pagando R$ 115.700 do carro a prazo, sendo que à vista custava R$ 75.250. Agora que eu sei o preço do carro a prazo, eu vou calcular a diferença do preço a prazo e o preço à vista. Fez o probleminha, você fez uma continha, você tem que ver se o resultado que você encontrou é realmente aquilo que estava procurando. Porque às vezes você faz uma continha, mas você precisa fazer uma outra continha diferente para você achar o resultado. Às vezes você para no meio do caminho e não continua a fazer a operação. Se eu tivesse parado aqui, a minha questão não estava certa. Por quê? Não me perguntou qual que era o preço do carro a prazo. Me perguntou a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista. Então, eu tenho que fazer R$ 115.700 menos 75.000. Ai, gente, aqui eu coloquei 200, é 250. Peraí, deixa eu mudar aqui. Aqui fica valendo de 4 e fica valendo de 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. 115.250. Ai, gente, ela soma. Tá, vamos lá. O professor hoje tá devagar, gente. Vamos lá, deixa eu consertar isso aqui. Vamos lá. Quero 5, 24. Mais 94.200. Não, gente, tava certo. Tava louco, desculpa. Tá certo, gente. Ai, gente, é pra ver se vocês estavam espertos. Quero ver quem assistiu a aula inteira, porque quem assistiu a aula inteira vai saber que eu errei aquela parte ali e voltei pra consertar. Mas quem não assistiu a aula inteira não vai saber. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu quero saber a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista. 0 menos 0, 0. 0 não tira 5. Vou pegar emprestado com 7. 7 fica valendo de 6 e 6 fica valendo de 10. 10 menos 5 é 5. 6 menos 2 é 4. 5 menos 5 é 0. 1 não tira 7. Vou pegar um emprestado. 1 fica valendo de 0. 1 fica valendo de 11. 11 menos 7 é igual a 4. Gente, ele estaria pagando R$ 40.450 a mais para pagar esse carro a prazo. Isso quer dizer que estaria valendo a pena? Não, não estaria valendo a pena. Ele não fez um bom negócio. Por quê? Porque ele estaria pagando muito mais caro. Ele estaria pagando mais da metade de um outro carro. Agora, gente, página... Abre aí, copia, hein, gente? É para copiar a resolução comigo. Página 69, número 56, fala assim, ó. No ano passado, uma escola programou uma excursão para o zoológico da cidade, distribuindo os alunos em ônibus de 27 lugares, tendo sido necessário contratarem 2 ônibus. Então, 2 ônibus e cada ônibus tinha 27 lugares. Então vamos colocar, cada ônibus, vou anotar, cada ônibus tinha 27 lugares. Tendo sido necessário contratarem 2 ônibus, sendo que um ônibus foi incompleto com 18 lugares ocupados. Então, um ônibus que foi incompleto tinha quantas pessoas nele? Tinha 18 pessoas nele. Por quê? Porque tinha 18 lugares ocupados, então 18 pessoas. Nesse ano, aumentou em 149 o número. Então, era o número que já tinha nessa viagem aqui, mais 149.
porque aumentou em 149. Não foi aumentou para 149 o número de pessoas. Era aquele número de pessoas na viagem passada, mais 149 pessoas. E a escola continuou a utilizar ônibus de 27 lugares. Quantos ônibus a mais foi necessário contratar? Para eu saber quantos ônibus foi necessário contratar, eu preciso saber quantas pessoas que foram, quantas pessoas participaram. Então, olha só. Eu sei que na primeira viagem tinha 2 ônibus, cada um com 27 lugares. Se um ônibus foi incompleto com 18 pessoas, isso quer dizer que o outro ônibus foi completo com 27. Por quê? Eles encheram o ônibus todinho e depois o pessoal que sobrou eles colocaram no outro ônibus. Então, nessa primeira viagem, eu vou fazer as 18 pessoas de um ônibus mais 27, que é o outro ônibus completo. 8 mais 7, 15, vai 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Então, foram 45 pessoas nessa viagem. E na outra viagem, está falando que o número aumentou em 149. Então, eram as 45 da outra viagem, mais 149. 9 mais 5, 14, vai 1. 4 mais 4, 8, com o que foi 9. Então, foram 194 pessoas nessa viagem. E eles querem saber quantos ônibus foram alugados. A pergunta assim, a letra A. Calcule quantos ônibus a mais foi necessário contratar. Vamos pensar então? Letra A. Eu sei que eu tenho 194 pessoas e cada ônibus cabe 27 pessoas, porque cada ônibus tem 27 lugares. Para eu saber quantos ônibus eu vou precisar contratar, eu vou pegar o número de pessoas e dividir pela quantidade de lugares que tinha dentro desse ônibus. Ah, professora, mas agora como que eu faço? Porque 19 não divide para 27, eu vou ter que pegar os 194 para dividir por 27. É isso mesmo, professora? Gente, é isso mesmo. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma estimativa. A gente vai... eu acho que eu vou tentar por 6. Aí você tenta. Aqui a gente vai tentar por 8. Vamos lá. 8 vezes 7, 56, vão 5. 8 vezes 2, 16, com 5 que foi 21, tá muito alto, então a gente vai tentar mais baixinho. A gente vai tentar 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 2, 14, com 4 que foi 18. Então, se eles contratassem 7 ônibus, olha o que aconteceria. Vamos lá. 194 menos 189 é igual a 5. Porque com 194 pessoas, eu consigo fazer 7 grupos de 27 pessoas. Então, ele precisaria de 7 ônibus para levar as 189 pessoas. Mas e as 5 pessoas que sobrariam? Aí eles precisariam de mais um ônibus. Esse outro ônibus iria completo? Não. Mas se esse outro ônibus não for, as 5 pessoas não têm como ir. Então, eles precisariam, na verdade, de 8 ônibus. Mas foi essa a pergunta? Quantos ônibus seriam necessários? Não. A pergunta foi quantos ônibus a mais eles teriam que contratar. Então, vamos lá. Eles tinham contratado 2 ônibus e agora precisariam de 8. 8 menos 2 quer dizer que eles precisariam contratar 6 ônibus a mais do que na última viagem. Letra B. Determine quantas pessoas ficaram no ônibus incompleto esse ano. A gente já calculou. Na nossa primeira continha, a gente já tem o resultado. 5 pessoas. Determine quantas pessoas ainda cabem nesse ônibus. Então, se o ônibus completo tem 27 lugares e tem 5 pessoas nele, isso quer dizer que vão caber 22 pessoas ainda nesse ônibus. Show? Gente, o para casa de vocês hoje é página 69, número 57, página 79, número 19, 20, 21 e 22. Só que, geralmente, no final da aula, eu sempre explico para vocês como que vocês têm que fazer a atividade. Só que hoje vai ser diferente. Por quê? Porque eu quero ver o que vocês vão arrumar para vocês resolverem essas questões. O que vocês precisam saber? O que a gente está estudando?
as 4 operações fundamentais. Isso quer dizer que você vai usar ou soma, subtração, multiplicação ou divisão, ou todas elas, ou alguma delas. Você vai ter que resolver essas operações pela soma, subtração, multiplicação ou divisão. Uma dessas 4 operações, ou também utilizando mais de uma operação, tá bom? Eu quero que vocês leiam mais de uma vez o enunciado. Você vai ler a primeira vez para você entender, você vai ler a segunda vez e você vai anotar os pontos importantes. Anotou os pontos importantes, você vai pensar: qual estratégia eu preciso ter, eu preciso fazer para eu resolver esse problema? Eu quero desenvolver em vocês, a vocês o quê? Vocês pensarem, vocês raciocinarem para tentar resolver esse probleminha, tá bom? Hoje a prof não vai dar o passo a passo, hoje a tarefa é essa. Vocês vão tentar resolver. Prof, mas eu não sei resolver. Faz do jeito que você achar que é. Ah, não, mas eu acho que é assim, mas eu acho que tá errado. Não, faz do mesmo jeito. Porque eu quero ver o que vocês vão pensar. Aí vocês me mandam depois, tá bom? Fica atento ao prazo de entrega da atividade que é na próxima aula. Tchau! Um beijo!